Vamos dialogar sobre conexões neurais, prática e aprendizagem? É com você, Lela. Vamos caminhar juntos, meu amor. Aqui fazemos uma análise aprofundada, argumentação crítica, conexões do tema do dia. Vamos começar? Inscreva-se e receba diariamente ciências e aprendizagem. Que gostoso! A gente começa hoje com uma questão que, assim, parece simples, mas é um verdadeiro labirinto. Qual é a relação de uma mulher com o próprio corpo? Numa cultura que ao mesmo tempo celebra, critica, vende, regula, como é que se sente essa experiência por dentro? E para explorar esse labirinto, a gente tem um material de partida fascinante. São trechos e uma análise de uma obra que foi pioneira no Brasil, Corpo Sofrido e Mal Amado, da psicóloga Lucy Pena, lá de 1989. 89. Sim, é um trabalho que, para a época, foi um mergulho muito, muito fundo na psique feminina para tentar entender como o corpo vira esse palco de conflitos, de dores e, no fundo, de uma busca por identidade. E a nossa missão hoje é exatamente essa, né? Desempacotar as ideias mais poderosas dessa obra. A gente quer entender por que, mesmo décadas depois, os conceitos de corpo sofrido e corpo mal amado ainda parecem, sei lá, fazer tanto sentido. Ok, vamos mergulhar nisso. O título do livro já é um soco no estômago, né? Corpo sofrido e mal amado. É muito direto. É muito forte. O que exatamente a Lucy Pena queria dizer com esses termos? Então, o que eu acho fascinante é que ela eleva a discussão. Não é sobre um sofrimento, assim, puramente físico, sabe? Uma dor muscular. Nem é só uma questão de autoestima superficial. A grande sacada da Pena é que o sofrimento corporal feminino é, em grande parte, uma expressão simbólica. O corpo sofrido, na visão dela, é o corpo que carrega os conflitos da psique que não foram ditos, que não encontraram palavras. É quase como se o corpo se tornasse o porta-voz do que a mente não consegue dizer. Exatamente essa ideia. Ele manifesta em dores, em tensões, em enxaqueca, naquilo que a consciência não conseguiu processar. É um corpo que é muito usado para trabalhar, para cumprir papéis, mas que raramente é escutado na sua própria linguagem. Entendi. Então, o corpo sofrido é esse corpo que meio que grita em silêncio. E o outro lado da moeda, o corpo mal amado, seria a percepção que vem de fora, a crítica? Perfeito. O corpo mal amado é aquele que vive sob o peso do olhar externo. É o corpo que é o tempo todo medido, avaliado, comparado com o ideal. Inatingível quase sempre. Quase sempre. E com isso, ele acaba sendo vivido de uma forma muito distanciada do afeto, do prazer genuíno. A pessoa habita esse corpo com um sentimento de inadequação, de vergonha, de que tem sempre algo para consertar. Nossa, isso soa incrivelmente atual. Em 89, ela já falava dessa avaliação constante pelo olhar do outro. Hoje isso é potencializado ao infinito pelos feeds, filtros. Totalmente. Ela identificou uma ruptura fundamental entre o corpo como ele é sentido por dentro e o corpo como ele é visto por fora. Quando essa distância fica muito grande, o resultado é esse mau amor. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi a dimensão disso. Na visão da Pena, uma dor crônica nas costas, ou aquela insatisfação permanente com o quadril, pode não ser sobre o corpo em si. Não. Pode ser a ponta de um iceberg de um conflito muito maior, que a pessoa talvez nem saiba que tem. É exatamente esse o ponto central. É a psique falando através da linguagem do corpo. Pena argumenta que a mulher foi educada para habitar seus papéis sociais, de mãe, de esposa, de profissional, muito mais do que o próprio corpo. E essa dissociação, essa fratura, é o que gera o sofrimento. O corpo vira o palco que denuncia o que a consciência quer silenciar. Isso. Ok, o diagnóstico é poderoso. Mas qual é a ferramenta que ela usa para entender a causa disso? Pelo que eu vi, ela vai na psicologia do Carl Jung, certo? Sim, e essa é a base teórica que sustenta toda a análise dela. Ela se apoia em 2 princípios da psique que o Jung descreveu. De um lado tem Eros, que ele associa ao princípio feminino. Eros? E não é só sobre romance. É sobre a capacidade de criar vínculos, de conectar. É a lógica da relação, da sensibilidade. E do outro lado? Do outro lado, Logos,
o princípio masculino. Logos é um mundo da razão, da ordem, do pensamento abstrato, da sistematização. Das instituições. Das instituições. É a lógica da estrutura, da objetividade. E a gente vive num mundo que construiu tudo em cima do logos, né? A lógica, a produtividade, as metas. Exato. Historicamente, a sociedade patriarcal privilegiou massivamente o logos. A própria universidade, que é o foco da pesquisa dela, é vista pela Pena como um grande símbolo do mundo do logos. Entendi. É uma conquista recente para a mulher, mas simboliza a entrada num território regido por essa lógica masculina. O mundo da ciência, das profissões liberais. O que, por um lado, é um avanço inegável. Mas, pela ótica dela, essa conquista cobra um preço. Cobra um preço altíssimo, porque gera uma tensão interna brutal. De um lado, a mulher tem suas metas mais instintivas, seus ritmos cíclicos, que a Pena associa ao arquétipo da Mãe Terra. Do outro, surgem as novas exigências intelectuais, profissionais, lineares. E essa batalha entre sentir e pensar, ser e fazer, se manifesta onde? No corpo. O corpo vira o campo de batalha. E o brilhante é que a Pena não ficou só na teoria. Ela foi a campo. Fez uma pesquisa super detalhada com universitárias em São Paulo. O que ela encontrou na prática? Os achados são impressionantes, porque dão corpo, literalmente, à teoria. Ela aplicou questionários e desenhos com alunas de 4 cursos: matemática, psicologia, educação física e geografia. Bem distintos. E a primeira coisa que a pesquisa confirmou foi a força de um ideal de beleza completamente real. Que seria? Um corpo pequeno em quase todas as dimensões, menos o busto. Basicamente o padrão boneca. O estudo mostrou que a satisfação de uma mulher com o corpo variava em proporção direta a quão distante ela se sentia desse padrão. Isso em 89, imagina hoje. E ela mapeou onde essa dor e essa crítica apareciam no corpo, né? Sim, e essa é uma das partes mais reveladoras. Ela pediu que as alunas marcassem em desenhos as áreas de dores, o corpo sofrido, e as áreas de que não gostavam, o corpo mal amado. Certo. E 2 regiões se destacaram. A primeira foi o que ela chamou de anel pélvico. Que abrange o que exatamente? Peito, ombros, braços e a parte de cima das costas. Essa era a principal zona de dores e tensões. Faz sentido. Simbolicamente, é a nossa área de ação no mundo. É com os braços que a gente abraça, se defende, é o peito que se abre ou se fecha, é a região que acumula o estresse do fazer. Entendi. A parte de cima, da ação, é onde dói. Mas e a crítica? O corpo mal amado, onde aparecia? Aí a gente chega na segunda área, que foi a campeã absoluta de rejeição, o anel pélvico. Quadris, coxas. Isso, quadris, coxas, nádegas, pernas. Simbolicamente, é a nossa base, o centro da nossa sexualidade, do poder de gerar. A insatisfação maciça nessa região, segundo a Pena, sinaliza conflitos profundos com a livre expressão e com a própria base da identidade feminina. É impressionante pensar nisso hoje, com essa cultura de academia e rede social totalmente focada em glúteos e coxas. Parece que a área continua sendo um campo de batalha. Exatamente. O foco da crítica permanece talvez mais intenso. E o mais curioso da pesquisa foi ver como esses padrões mudavam de acordo com o curso. É verdade, ela encontrou diferenças. O que se destacou em cada grupo? Muitas. As alunas de educação física, por exemplo, tinham o corpo mais sofrido, a maior frequência de queixas de dores musculares. Que paradoxo. A hipótese dela é que isso se deve a um esforço de adaptação a modelos de movimento e competição que foram historicamente desenhados por e para corpos masculinos. Isso gera uma sobrecarga. Justamente as que mais usam o corpo profissionalmente são as que mais sentem dor. E as de psicologia? Eu imaginaria que, por estarem focadas na mente, talvez tivessem uma relação mais resolvida. Pois é contraintuitivo, mas foi o oposto. Elas eram, de longe, as mais insatisfeitas e autocríticas. No desenho do anel pélvico, o índice de rejeição dela chegou a 117%. Pera, como assim 117%? Isso é possível. Quer dizer que elas marcavam a mesma área mais de uma vez? Exatamente. Nossa,
Isso é um nível de autoobservação crítica assustador. Precisamente. Algumas marcavam mais de um ponto de crítica na mesma área, tipo coxa grossa e celulite no mesmo lugar. A interpretação é que o excesso de autoanálise pode se voltar contra o corpo numa forma de hipercrítica. Faz todo sentido. E os outros grupos, matemática e geografia? Os dois extremos. As de matemática apresentavam uma imagem corporal que a autora descreve como mais esquemática. Distante. Sim, mais distante do corpo vivido. Menos queixas, menos críticas, mas a interpretação não é de felicidade, e sim de menos conexão. Uma espécie de dissociação. Uma fuga para o abstrato, para o mental, para se defender dos conflitos do corpo? Exato. E um dado curiosíssimo. Foi o grupo com maior incidência de problemas de visão. A autora interpreta isso simbolicamente, um excesso de foco no racional que acaba por embaçar a visão do que está perto, do concreto, do próprio corpo. Que incrível! Em total contraste, as alunas de geografia eram o grupo mais satisfeito. E por quê? Qual a teoria? Eram em média mais velhas, com mais mulheres já casadas, e a análise simbólica aponta para o interesse pela terra, pelo chão. Isso sugere um maior aterramento, uma maior segurança na própria identidade. Ok. Então o diagnóstico é essa desconexão entre mente e corpo, eros e logos. E a pesquisa mostra as cicatrizes disso. A pergunta é, como se reconecta? Qual a proposta da pena para cura? Se a gente conectar os pontos, a proposta dela é, antes de tudo, simbólica. Não se trata de mudar o corpo, mas de ressignificar a relação com ele. O caminho passa por alguns pontos. O primeiro é o que Jung chamaria de integrar o ânimos. Que seria o lado masculino dentro da psique feminina. Exato. É sobre desenvolver a capacidade de decisão, de ter voz, de autonomia, qualidade do logos, mas fazer isso de forma consciente, sem que isso sufoque o princípio de Eros, a capacidade de se relacionar, de sentir. Ou seja, não é uma guerra, é um equilíbrio. É um equilíbrio. O segundo ponto é a reconciliação com os ritmos naturais. A pesquisa mostrou que a TPM, por exemplo, era vista como um problema, uma falha a ser controlada. A proposta é o oposto, entender isso como parte de um ritmo natural que talvez peça mais recolhimento. Isso bate de frente com toda a cultura da produtividade 24/7, né? A ideia de que temos que estar sempre no auge. Aceitar os próprios ciclos é quase revolucionário hoje em dia. É um ato de escuta. E isso nos leva ao último ponto, que é muito poético, resgatar a ideia do corpo como um vaso. Essa imagem do vaso é muito poderosa. Muda tudo. Sai de um corpo objeto, que precisa ser esculpido e exibido, para um corpo continente, um corpo casa, que guarda a nossa história, nossas emoções. Essa é a essência. É a mudança de perspectiva definitiva, de fora para dentro, para tratar o corpo não como uma fachada a ser reformada, mas como um continente sagrado que guarda o sentido da nossa existência. O convite final é para escutar a linguagem do corpo. Deixar de ser o palco do sofrimento para se tornar o território do sentido. Que jornada! Hoje, a gente revisitou o corpo sofrido e mal amado e viu como a experiência feminina com o corpo é um espelho de dinâmicas muito, muito profundas. As ideias da Lucy Pena nos dão um mapa valioso para entender essa relação. E isso nos deixa com uma questão importante para refletir, né? O livro é de 1989. Hoje, a gente vive na era do body positivity, de uma suposta celebração de todos os corpos. A pergunta que fica é, será que a natureza daquele sofrimento que a Pena descreveu desapareceu ou só mudou de roupa? Essa pressão para performar uma autoaceitação, para exibi-la publicamente, para amar cada detalhe o tempo todo, não seria só uma nova e talvez mais sutil manifestação daquelas mesmas exigências externas que a autora identificou há mais de 30 anos? Oi, eu sou a Lela e quero agradecer a todos que acompanharam o podcast Conexão Neural. Obrigada por estarem com a gente. Material de estudo, cartões interativos, infográficos, mapa mental e dicas está disponível nos links da descrição.
Deixa nos comentários os temas que você quer ouvir no próximo Conexão Neural. Deixa um alôzinho pro Macedo e para mim nos comentários. Boa noite. Amanhã estaremos aqui esperando por vocês. Tchau. Te amo, Macedo.